Olá, eu sou o Denis Dias, o professor que conta, e vamos ao terceiro episódio da série Alfabetizar, que é uma série que tem o intuito de ajudar você, professor, professora, mãe, pai, tio, tia, avó, vocês que estão aí com seus filhos em casa, a desenvolver atividades com algumas literaturas. Bom, para nossa série de hoje, o livro é Nina África, Contos de uma África Menina para ninar gente de todas as idades. Se você não ouviu a história, que é a história que nós contamos na semana passada sobre a lua, o macaco e o tambor, volta no vídeo anterior para você assistir a contação de história e depois aqui você pode continuar assistindo esse vídeo para entender as atividades, a análise do que eu vou fazer sobre o livro e as sugestões também de atividades. Bom, esse livro ele foi ilustrado por Maurício Veneza e da editora Elementar. Nesse livro tem 3 autores, a Lenice Gomes, Arlene de Holanda e Cleison Gomes. Esse livro ele contém 6 histórias. E aqui, quando a gente abre logo o livro, nós conseguimos ver que são 2 livros para cada autor. A Lenice, ela foi autora do Furos no Céu, As Favas Mágicas, e a Arlene de Holanda ela é autora do Casamento do Filho do Vento, A Lua, o Macaco e o Tambor, que foi o que nós fizemos a narração, e é o que nós vamos falar aqui. E o Cleison Gomes fez a primeira Chuva e o Fogo de Deus, que é de sua autoria também, esses 2 contos. Bom, esses 6 contos, eles tratam de forma lúdica como foram inventadas as estrelas, a chuva, mostram os personagens da natureza e elementos africanos, valorizando e reconhecendo positivamente na literatura. É um livro que, se você olhar todas as ilustrações, como eu já falei nas outras séries, o quanto que é importante a gente olhar as ilustrações, e se essas ilustrações não estão trazendo estereótipos, né? Mas eles trazem uma representação muito positiva dos personagens, né? Você vê, ó, tem personagens com uma roupa típica africana, o turbante, que não é de origem africana, é de origem asiática, mas é muito utilizado em muitos povos africanos, né? E alguns instrumentos. Costumes também, ó, os mais velhos de contar histórias para os mais novos, e assim por diante. Não vou mostrar todas as ilustrações, até por questões de direitos autorais, mas para instigar vocês também a adquirirem o livro. Mas vamos nos aprofundar mais especificamente na nossa história, que foi A Lua, o Macaco e o Tambor. É uma história que ela trata sobre a relação dessa menina que fazia boneca de palha, ela gostava de brincar com seu amigo macaco do nariz branco, e ela tinha uma relação muito forte com a lua também, né? Você vê que ó, é importante da representatividade, da quebra dos padrões, né? Nas histórias, o cabelo loiro, o cabelo liso, aqui a menina ela não tem, né? O nome dela é Nzinga, que é uma outra sugestão de atividade que a gente vai dar mais pra frente. Mas o cabelo dela não é esses padrões de beleza que nós temos na sociedade. É a beleza dela, fora dos padrões que nós temos. Então aqui também é importante, né, trazer essa representatividade. Um ponto importante é a gente também fazer as comparações, né? A gente pode olhar aqui, ó, ela tá descalça, né? Aí tem as moradias, e aí a gente acaba pegando algumas histórias e algumas narrativas, o estereótipo de que a África é um país e eles são primitivos, né? Não tem cultura, né? E aqui, essa representação, eu já acho que precisa fazer algumas comparações para as crianças verem, porque o continente africano ele é muito grande, tem mais de 50 países. Então a gente trazer imagens, para comparar as imagens do livro com imagens de povos africanos, essa história ela é de Guiné-Bissau, então pegar imagens de como que é hoje em Guiné-Bissau também é importante para fazer essas comparações e quebrar esse estereótipo de que eles são primitivos, não tem cultura, moradia precária. Não, gente, a realidade do continente ela é muito diversa e muito rica, então é importante a gente fazer essas comparações. Tirando isso, o livro ele é muito potente, né? Ele traz uma relação de respeito com a natureza, né? Dessa relação dos animais com o ser humano, e por isso que quando eu falo, né, que quando a história ela começa num lugar muito, muito distante, num tempo muito distante, que era no tempo que a Terra e o céu eles não eram separados, para as crianças entenderem que essa narrativa ela é bem antiga, né? E até para a gente justificar essa reprodução aqui, né, desses tipos de moradia que pode acontecer pode existir em povos bem antigos, né, lá no continente. Mas enfim, é um livro que vale muito a pena vocês adquirirem, explorarem e terem para vocês narrarem para as crianças. Mas um ponto importante, que é o que eu vou falar agora, né, mas seguindo, é o tambor, que ele surge ali em Guiné-Bissau, né, que foi o que eu utilizei, que é o djembe, que a gente vai falar um pouquinho mais. Mas se você está curioso para saber da história, volta no vídeo anterior, tá? Bom, agora que você já matou a curiosidade, indo lá ver a contação de história no vídeo anterior, e você descobriu que aparece um tambor, o macaquinho ele recebe um tambor de presente, eu trago ele aqui para vocês conhecerem, que é o djembe. É um tambor que ele é feito em formato de cálice.
O djembe é um instrumento musical de percussão que é da parte da família dos membranofones. De acordo com os povos Bambara, do Mali, Bamana na língua deles, o nome djembe vem da expressão Akenje Akembe, que se traduz como todos se reúnem em paz. O nome desse também é definida a finalidade do tambor. A origem do djembe ela está associada a uma sociedade de ferreiros mandingas, conhecidos como numos. E sua origem é lá de Guiné, na África Ocidental. Então, esse é um breve resuminho do instrumento, mas vale a pena conhecer mais a fundo como que se deu esse conhecimento, essa disseminação desse instrumento, utilizando para diversas manifestações. Para que ele é utilizado? É só para dança? É só para música? Eu não vou dizer para vocês aqui, é importante a gente pesquisar, mas existem outras formas também, né? Tem alguns instrumentos no continente africano que eles utilizavam como forma de comunicação também. Então, vale a pena pesquisar e se aprofundar com os mais velhos, mas com os pequenos trazer o instrumento em imagens e nas manifestações populares que ele está introduzindo na nossa sociedade é importante também. Então essa é a sugestão da primeira atividade. A segunda sugestão de atividade é conhecer algumas cantigas que são utilizadas com tambor. Na capoeira, tem muitas cantigas que são muito mais fáceis de vocês passarem para as crianças, né? E se você não tendo o instrumento, pode utilizar da palma. A batida da capoeira, padrão, é assim, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E aí pode-se escolher, vou deixar o link de algumas cantigas infantis. Mas tem algumas cantigas muito fáceis, já que as crianças gostam, que dá para brincar com o movimento do corpo, por exemplo. A maré tá cheia, ioiô, a maré tá cheia, iaiá. A maré subiu, sobe maré, a maré desceu. Desce maré, a maré subiu, sobe maré, a maré desceu. Desce maré, oi maré de maré, e dá uma voltinha. Vou pra ilha de maré, oi maré de maré. Vou pra ilha de maré, oi maré de maré. Vou pra ilha de maré. Então, tem várias cantigas que a gente pode explorar e ver e apresentar para as crianças a partir do tambor, né? Que é da capoeira, no caso, tem outros instrumentos, mas tem o atabaque, não é o djembe, mas é uma forma de tambor também. Então, conhecer outras formas de tambor também pode ser uma sugestão de atividade, mas conhecer as cantigas e passar essas cantigas para as crianças, para elas conhecerem essas manifestações populares. Então, fica essa como uma segunda sugestão. Tem um link eu vou deixar o link aqui também de outras cantigas africanas que tem no canal, que vocês podem explorar e fazer também com as crianças, que não são necessariamente cantigas com tambor, mas também podem ser adaptadas para algum instrumento ou para o próprio tambor, para o próprio djembe, certo? A terceira sugestão de atividade é conhecer sobre a Nzinga, que é o nome de uma rainha negra, né? Nzinga. O nome da menina na história é Nzinga. Então é um nome muito forte que ele não está ali à toa. Então, conhecer essa terceira atividade é conhecer existem algumas imagens dela, algumas histórias em quadrinhos também na internet sobre Nzinga, mas fazer uma adaptação da história, ou fazer um breve resumo, apresentar as imagens dessa rainha, que ela foi uma guerreira, que ela lutou contra os traficantes portugueses. Ela tem uma história muito bonita. Eu vou deixar até o link aqui da página do Gellitz para vocês conhecerem um pouquinho. Ela era conhecida como Ginga, Singa, Dinga, entre outros nomes. Mas Nzinga era o nome que era o nome dela, mas que ela foi muito bem conhecida mais como Ginga, também Rainha Ginga também. E vale muito a pena porque ela traz uma imagem de representatividade da mulher muito forte, né, nessa luta, porque ela ia para as batalhas também. Então, é uma sugestão de atividade também que vale a pena a gente buscar e trazer essa representatividade de uma heroína também, que não é uma história que também não é contada. Bom, uma outra atividade é na narrativa, na contação da história, não sei se vocês perceberam, até nas imagens, vou retomar aqui até na própria capa do livro, a Nzinga, ela fazia bonecas de palha, era uma das atividades que ela gostava de fazer. Então, uma sugestão de atividade é você propor fazer bonecas de palha. Às vezes a palha é um pouco mais difícil, então dá para fazer com bonecas de tecido, como as bonecas Abayomi, que elas não utilizam nada além de nós. As bonecas com palha também. E eu vou deixar um link para, além de fazer essa boneca de palha, e seria uma outra atividade, é conhecer a história da autora, né,
criadora das bonecas Abayomi, porque existe a contação da história aí de que as bonecas Abayomis, elas vieram nos navios negreiros, romantizando todo esse processo, e não tem nenhuma constatação histórica, né? Historiadores não veem nenhuma possibilidade dessa história ser verdadeira, mas a Lena Martins, ela foi a criadora, né? É uma mulher negra, militante do movimento negro das mulheres, e ela criou as bonecas, né? Ela tem imagem da primeira boneca que ela fez, né? E como isso foi se desenvolvendo, porque antes ela fazia oficinas com palha mesmo, palha que sobrava de milhos e tudo mais. Vou deixar o link para vocês conhecerem um pouquinho da história dela também aqui embaixo do vídeo. Mas conhecer a história da verdadeira criadora da boneca, né? E também disseminar a história verdadeira, não só essa história romantizada. Então é um outro ponto importante também, fazer essa pesquisa, né, com os maiores, e eles conhecerem e fazer a oficina com as crianças de boneca, Abayomi. E é bacana fazer oficinas com bonecas, trazendo a representatividade também nessas bonecas, conseguir fazer bonecas com profissões, ao qual as crianças almejam, né, o que elas querem ser, como crescer, e criar essas temáticas seria importante também. Então essa também é uma sugestão de atividade. Uma outra atividade que é importante, acho que a gente pode pensar que a gente sai um pouquinho da cultura africana, mas está ali também porque a gente está saindo de dentro da história, é a questão do macaquinho ir até a lua, né? O macaquinho ele vai até a lua. Como que se dá, como que são as formas de ir até a lua? Como que é possível ir até a lua, né? Então, esse é um ponto que a gente pode buscar com as crianças. Eu fiz uma atividade com a minha turma no ano retrasado, porque surgiu a questão da Terra, né? Então, a gente fez uma viagem através do Google Earth, né? Então, a gente saiu bem de cima da escola e fomos ampliando cada vez mais, bairro, cidade, país, né, e aí o planeta, e depois a gente começou a conhecer a Lua. Eu coloquei vídeos para eles sobre os astronautas. Então esse é um outro ponto importante também para a gente pesquisar se já teve, quais foram os astronautas que já chegaram à Lua, foram pessoas negras, né? Então fazer essa pesquisa também com as crianças, por que não, quando vai acontecer a próxima viagem para a Lua, como que eles conseguem chegar até lá. Então isso é uma outra forma de a gente também, a partir da história, a gente conseguir ampliar também os horizontes e ampliar o repertório e os horizontes das crianças também. Bom, essa foi algumas das atividades que a gente pode explorar a partir desse livro. Existem muitas outras, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui. Se vocês ficaram com dúvida ou quer que a gente continue com essa discussão, colocando outras sugestões de atividade, escreva aqui nos comentários. Né? Espero que de alguma forma eu tenha conseguido ajudar vocês nesse momento de pandemia, que vocês estão em casa. E qualquer dúvida, me procure nos comentários ou nas redes sociais. No Instagram e no Facebook, eu tenho uma página no Facebook que é Professor que Conta, e no Instagram também, Professor que Conta. E no meu Facebook pessoal eu estou como Denis Dias. Então, se for mais fácil também, pode me procurar lá. Bom, se você está gostando do canal, não se esqueça de se inscrever, compartilhar, deixar seu comentário e curtir, que ajuda a gente também a produzir no canal, tá bom? Espero que vocês estejam bem novamente, se cuidem e um beijo do Professor que Conta.